Shalom, queridos. Bendito seja o nome do nosso Deus. Ele é maravilhoso. Louvado seja o seu nome. Já fizemos o louvor, já fizemos a oração. Os nossos louvores estão maravilhosos. Deus está gostando dessa letra, não é? Fala dos assuntos do discipulado, dos cânticos que Deus nos entregou. Agora vamos aqui para o livro de Jonas. Nós já vimos o livro de Jonas, mas vamos dar uma repassadinha para ter mais conhecimento sobre o assunto deste livro. O livro de Jonas é um dos livros, dos 12 livros proféticos menores do Antigo Testamento da Bíblia. Então, é um dos 12 livros proféticos menores do Antigo Testamento da Bíblia. Grave bem isso. Não é por ser dos menores que não tem algo grande para nós. Toda a Bíblia é relevante. Tudo para a glória de Deus, aprendizados que nós temos que ter. Por isso meditamos na Bíblia de dia e de noite. A história do profeta e sua relutância em obedecer a Deus tem sido objeto de reflexão, estudo e inspiração para muitos ao longo dos séculos. Esta introdução abordará o autor, a data, as características, o tema e outras informações importantes relacionadas ao livro. A autoria do livro é tradicionalmente atribuída ao próprio profeta Jonas, filho de Amitai. A Bíblia não oferece informações detalhadas sobre a vida dele, mas ele é mencionado brevemente no livro de 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Já temos essa informação no capítulo, no 2 livro dos Reis, 14, 25, sobre está mencionado sobre essa autoria do livro de Jonas, sabendo que ele é o seu autor, também confirmado em 2 Reis 14, 25. Brevemente, nessa informação de 2 Reis 14, 25, que situa a sua vida e ministério no reinado do rei Jeroboão II, no reino do norte de Israel, aproximadamente em 793 a 753 a.C. Embora algumas tradições antigas e estudiosos modernos afirmem a autoria de Jonas, outros sugerem que o livro pode ter sido escrito por um autor desconhecido, que utilizou a história como uma parábola para ensinar lições teológicas e morais. A datação do livro é um tema de debate entre os estudiosos, baseado na menção de Jonas em 2 Reis 14, 25 e na menção do rei assírio Tiglat-Pileser III, 745 a 727 a.C. Em Jonas 1:1, alguns estudiosos propõem que o livro foi escrito no século 8 a.C. Outros argumentos que o livro pode ser datado posteriormente do período pós-exílico entre os século 6 e século 4 a.C. Devido ao seu estilo literário, temas teológicos e o fato que profeta é mencionado na tradição judaica pós-exílica, como no livro de Tobias, então, que é um livro acróstico, é um livro que não é inspirado, mas acróstico não.
Estou falando que não é um livro inspirado e por isso a gente às vezes não é inspirado, mas às vezes ele não quer dar credibilidade, mas tem coisas que foram realmente acontecidas. Então, o livro é único entre os livros proféticos menores, pois é mais uma narrativa que é mais uma narrativa do que uma coleção de oráculos proféticos. O livro é composto por 4 capítulos, nos quais se descreve a chamada divina a Jonas, sua desobediência e fuga, sua oração e arrependimento no ventre do peixe e sua pregação em Nínive e sua reação à misericórdia de Deus para com a cidade. O livro de Jonas é caracterizado por seu estilo literário sofisticado, que inclui diálogos, ironia e repetição. A história é contada de forma concisa e com um ritmo rápido, o que mantém o interesse do leitor e permite que o enredo se desenvolva de forma eficiente. Além disso, o livro contém várias passagens poéticas, como a oração de Jonas no ventre do peixe e a descrição da reação dos habitantes de Nínive à pregação de Jonatas. O tema central do livro é a misericórdia e o amor de Deus por todas as pessoas, mesmo aquelas que não são parte do povo de Deus. A história de Jonas desafia a visão nacionalista e exclusivista de muitos israelitas da época que acreditavam que apenas eles eram merecedores do amor e da misericórdia de Deus. Ao enviar Jonas à cidade de Nínive, capital do Império Assírio e inimiga de Israel, Deus demonstra que seu amor e misericórdia se estendem a todas as nações e povos. Outro tema importante do livro de Jonas é a natureza relutante do próprio profeta em cumprir a vontade de Deus. A fuga de Jonas, sua oração no ventre do peixe e a sua raiva com a misericórdia de Deus para com os ninivitas ilustram a dificuldade que muitas vezes enfrentamos em aceitar e cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. A história de Jonas nos lembra da importância da obediência e do arrependimento e nos encoraja a refletir sobre nossa própria disposição em servir a Deus e amar os outros, mesmo aqueles que consideramos nossos inimigos. O livro de Jonas também aborda a questão de arrependimento e da conversão. A rápida e sincera resposta dos ninivitas à pregação de Jonatas e a subsequente decisão de Deus de poupar a cidade ilustram a eficácia do arrependimento e a possibilidade de mudança, mesmo para aqueles que parecem estar perdidos. O livro de Jonas nos lembra que Deus está sempre disposto a perdoar aqueles que se arrependem e se voltam para Ele. Além disso, o livro apresenta a soberania de Deus sobre a criação e a história humana. A tempestade que ameaça a vida de Jonas, o grande peixe que engole, a planta que cresce para dar sombra ao profeta, são todos instrumentos nas mãos de Deus para realizar seus propósitos e ensinar lições importantes a Jonas. A história de Jonas nos lembra que Deus está no controle de todas as coisas e seus caminhos são frequentemente misteriosos e insondáveis para nós. Ao longo dos séculos, o livro tem sido interpretado de várias maneiras e aplicado a diferentes contextos. Alguns estudiosos veem o livro como uma parábola, uma história fictícia,
contada para ilustrar verdades teológicas e morais. Outros consideram o livro como um relato histórico real, baseado na vida do profeta Jonas e nos eventos de seu tempo. Independentemente da interpretação, a história continua a oferecer lições valiosas para os leitores modernos. A história de Jonas nos encoraja a refletir sobre nossa própria relação com Deus e nosso compromisso em seguir a sua vontade. Nos desafia a considerar a maneira como tratarmos os outros, especialmente aqueles que consideramos nossos inimigos ou diferentes de nós. O livro nos lembra que Deus ama e se preocupa com todas as pessoas e que seu desejo é que todos se voltem para Ele em arrependimento e fé. Ao estudar o livro somos convidados a mergulhar em uma narrativa rica e envolvente que revela verdades profundas sobre Deus, a humanidade e nossa chamada para servir a Deus e amar os outros. Que nossa leitura e reflexão sobre o livro de Jonas nos inspire a crescer em nossa fé, aprofundar nosso compromisso com Deus e ampliar nossa compreensão e compaixão pelos outros. Além disso, o livro nos lembra da importância do arrependimento e da necessidade de permanecer vigilantes em nossas vidas espirituais. A resposta dos ninivitas, a mensagem serve como um exemplo do poder transformador do arrependimento e da graça de Deus. Devemos estar dispostos a nos arrepender de nossos pecados e buscar a direção de Deus em nossas vidas, reconhecendo que Ele está sempre disposto a nos perdoar e restaurar. Por fim, o livro oferece um lembrete poderoso da soberania de Deus e de sua capacidade de usar até mesmo as circunstâncias mais adversas para realizar seus propósitos. A história de Jonas nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando não compreendemos completamente seu plano ou enfrentamos dificuldade em nossas vidas. Em conclusão, o estudo do livro de Jonas nos proporciona uma visão única e enriquecedora sobre a misericórdia, amor e soberania de Deus, bem como o papel dos profetas e a importância da obediência e do arrependimento. Ao longo dos séculos, a história desse profeta tem sido uma fonte de inspiração e desafio para muitos. E seu estudo continua a ser relevante, valioso para os leitores modernos, que possamos aprender com a experiência de Jonas e aplicar suas lições em nossas vidas, buscando servir a Deus com amor, obediência e compaixão por todos os seus filhos. Louvado seja Deus! Como nós já vimos, apenas é um reforço, nós já temos um discipulado com esse assunto e repetimos para poder reforçar e com esse reforço aproveitar também para fazer os lembretes depois desse comentário. Nossos lembretes sobre nosso dia da imersão, que é o primeiro sábado de cada mês, das 14 horas até as 19. É uma tarde festiva, é uma tarde de consagração a Deus, é uma tarde, na verdade, de apresentarmos tudo que aprendemos durante o mês. Então, nesse mês, o que foi que aprendemos? Esses 4 capítulos que estudamos, porque temos 4 capítulos, são 4 semanas em geral, o mês tem 4 semanas, e são 4 capítulos porque não pode faltar. Quando a aula não é presencial, tem que ser feita online, porque o Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém tem uma linguagem só durante uma semana. Todos falam daquele assunto do discipulado. O adolescente vai para o discipulado, o assunto é esse, naquela semana. O jovem vai, o assunto é o mesmo, no seu discipulado. O ancião, o adulto vai, cada um que estiver em discipulado, tendo um discipulador, o discipulador está falando a mesma linguagem de todos os outros. Então, cada semana, seja presencial ou seja online, todo o ministério está
fazendo o mesmo estudo de discipulado. Os únicos que estão de fora são as crianças, que ficam com a Bispa Manuela diante das orientações que ela dá para as líderes de criança. Porém, mesmo assim, as crianças em casa, se estão sendo fiéis, se estão sendo discipulados, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, naquela família, todos falam a mesma linguagem e, consequentemente, a criança também, que é um papel em branco, claro que tudo que a família estiver falando e vivendo, elas também vão aprender. E muito mais do que estão aprendendo num dia só, no domingo. Porque se a família está obediente, fazendo o discipulado como deve ser, como está sendo orientado, todos falam o mesmo assunto durante aquela semana. A criança vai estar ouvindo aquele assunto durante a semana e elas vão saber muito mais do que os que estão falando, porque elas gravam tudo. Então, elas ficam também dentro do assunto, querendo ou não, pelo fato de estar todos da família fazendo um só discipulado, uma só linguagem. Pode ter 4 tipos de pessoas, 4 fases: adolescente, jovem, adulto, ancião, todos 4. Quando chegar no discipulado, o assunto é o mesmo. Então, por isso que não pode faltar, porque todos falam a mesma linguagem. Não tem que um estar numa semana com um capítulo e o outro está no outro capítulo, cada um, não, um capítulo único para uma semana, todos na mesma semana com aquele mesmo capítulo. Isso quer dizer que a família está unida no mesmo propósito, falando a mesma linguagem, com o mesmo aprendizado, com a mesma meditação da palavra, e glórias a Deus por isso. Sem esquecer que esse assunto do discipulado que vai estar dentro do lar de cada um de vocês, ainda tem um acréscimo de 3 capítulos por dia, que aí você deve fazer no seu lugar secreto, um capítulo por dia, no seu amanhecer, ou ao meio-dia, em vez de assistir jornal, você vai ler outro capítulo, e à noite, em vez de fazer o culto doméstico com outro assunto da Bíblia, faz com um capítulo da Bíblia também. Então, o resultado é que estamos fazendo o que Deus mandou em Salmos 1, versículo 3. Salmos 1, versículo 3 diz: medita na palavra de dia e de noite. Então, eu creio que com essa receita de 3 capítulos por dia na família e 1 capítulo por semana no discipulado, não temos motivo para não dizer que não podemos meditar na palavra de dia e de noite. Basta obedecer, e é melhor obedecer do que sacrificar. O resultado daqueles que têm obedecido é que nós temos lares transformados, famílias dizendo: eu e a minha casa servimos ao Senhor. E nós louvamos a Deus por isso. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.